Pessoal, uma das atividades que nós temos aqui na Escola Bimodal é a leitura regular de livros para melhorar a forma de a gente pensar e agir sobre o mundo digital. Então a gente vai lendo, vai analisando, vai como se fosse no supermercado, pegando na prateleira coisas para melhorar a nossa capacidade de enxergar e poder agir em relação ao digital. O livro que a gente está lendo agora é O Colapso, do Jared Diamond. E o livro ele vai fazer uma análise dos colapsos que aconteceram nas civilizações que na época eram civilizações isoladas. Então o que você vai perceber numa constante que a gente chama aqui de espiral adaptativa? A gente vai constatar e consolidar a ideia do que a gente chamou aqui na escola de espiral adaptativa. O que acontece com o ser humano, com sapiens? A nossa espécie é assim, de repente em algum lugar, por algum motivo, se consolida uma determinada civilização, uma sociedade mais sofisticada, e aquilo ali permite que as pessoas possam produzir mais. A produção maior estimula que as pessoas tenham filhos. E os filhos nascem, e bem ou mal a estrutura toda permite que haja um aumento populacional. O aumento populacional, segundo o Thomas Malthus, que ele escreve ali por volta de 1800, e o Diamond fala do Thomas Malthus, o que acontece? O aumento populacional gera uma demanda produtiva. É matemático, né? Cada pessoa precisa comer, bem ou mal, 3 vezes ao dia. Seria o ideal. Então, se você vai aumentando a população, você vai multiplicando por 3 diariamente a necessidade das pessoas comerem. E todo o resto. Dormir, ir ao banheiro, etc, etc, etc. Então, a coisa vai criando. E aí você vai chegar num determinado momento que você vai bater num muro. Num determinado momento é o seguinte, não pode se... A sociedade ela não pode se paralisar. Porque se ela se paralisa, o que vai acontecer? Ela vai entrar em crise. E é o que ele vai mostrar no livro. Que a sociedade, você vai criando aquela sociedade vai plantando, vai indo aos limites do que o ecossistema permite. E aí chega um determinado momento que aquilo que era natural, que é interessante é isso, o que era natural termina. E aí você tem que criar algo que não é natural. Você precisa de tecnologias, de criatividade, você precisa sair daquele voluntarismo, né, que a sociedade, que existiam árvores, existiam terrenos férteis para plantar e as pessoas foram se aproveitando. Mas chegou uma determinada hora que aquela maneira de pensar daquela sociedade, ela bate no muro. E aí ela começa a entrar em crise. A crise ela vem pela demografia e às vezes ela vem com a cereja do bolo, do tipo uma seca que acontece, um período muito frio. Aí tem várias possibilidades, né? Então, o que a gente vai constatar? Que a sociedade humana, e aí a gente vivia sociedades isoladas, civilizações isoladas, e a grande novidade, e aí essas civilizações isoladas, elas batiam no muro, elas tinham um repertório na maneira de pensar e agir, não tinha ninguém internamente que podia resolver de uma nova maneira, e essas pessoas que talvez até existissem, não tinham espaço na sociedade para poder solucionar o problema. E aí entra o colapso. E aí o processo é um círculo vicioso. Aí começa para baixo, e aí você começa a ter morte, você começa a ter aí uma doença, você começa a ter uma série de coisas, aí tem vários motivos possíveis, né? E as pessoas morrem. E aquela civilização acaba, como aconteceu várias vezes. Aí quando as pessoas falam desse futuro, e as pessoas colocam que o futuro vai ser trágico, que o futuro vai ser horroroso, não sei o que, papá, a gente tem que pegar o Diamond e dar uma analisada. Qual é a primeira grande mudança que a gente tem? Nós temos uma mudança fundamental que a gente saiu das civilizações isoladas para a civilização globalizada.
Qual é a diferença, Nepô? A civilização globalizada, né, ela aprende rapidamente, grupos aprendem rapidamente com outros grupos. E aí a gente tem uma crise civilizacional, né, pela chegada de 8 bilhões, pela possibilidade que nós tivemos, pela sofisticação. Isso é uma coisa fundamental de entender. As pessoas criticam o tal sistema capitalista, uma coisa de maneira geral, e colocam que o sistema capitalista é o grande responsável pela crise mundial. Não. O grande responsável pela crise mundial, né, é natural do processo do espiral adaptativo. Foi o mérito do sistema, que a gente está chamando de capitalista entre aspas, porque eu não gosto desse nome, né, o sistema de livre mercado, que permitiu a chegada de 8 bilhões. Então, você sofisticou e permitiu 8 bilhões. Vamos bater palma. Que hoje nós temos a possibilidade de ter 8 bilhões de vidas. As pessoas não teriam essa possibilidade de existir 8 bilhões e continuar existindo, porque não está havendo hoje mortes em massa por causa de fome. Você pode ter fomes endêmicas, mas você não tem mortes em massa. Então, bem ou mal, a gente conseguiu chegar a 8 bilhões. Agora, obviamente que a gente bateu no muro. Que essas crises todas que a gente tem o tempo todo, das pessoas migrando de um lado para o outro, porque as pessoas não estão satisfeitas nos seus próprios lugares. Então, qual é o que mostra a história? Que a gente precisa pular esse muro. E é exatamente para isso que vem uma nova mídia. Essa nova mídia, ela tem várias possibilidades, mas uma delas é essa possibilidade do intercâmbio muito rápido de ideias, e a gente está vendo isso na internet, né, no YouTube, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, quanto a gente está acessando ideias que a gente não teria de maneira gratuitamente, a gente não teria acesso de maneira nenhuma. E rapidamente. Isso está acontecendo geral. Então, cada indivíduo está se potencializando em informação. E você aumenta, com 8 bilhões de pessoas, você aumenta a possibilidade, e muito, de inovadores aparecerem. E aí você então começa a experimentar em alguns lugares, né, processos inovadores que vão repercutir em outros lugares. E é por causa disso, por causa dessa possibilidade, e analisando e comparando no espiral adaptativo, a gente vai comparar esse momento com o final da Idade Média, exatamente igual. Em que você sai de uma concentração para a descentralização da informação. E a partir daí você sofistica o modelo de comunicação e, na sequência, você sofistica o modelo de administração. E, obviamente, a partir daí você pode até ter um novo boom demográfico, demandando de novo o espiral sempre para cima. Essa visão toda faz parte do processo do estudo da bimodais. É resultado da antropologia da sobrevivência. Nós criamos uma ciência para poder analisar o digital. A antropologia da ciência está na conversa central da quinta imersão. A quinta imersão vai começar agora em janeiro. Eu te convido para participar. Sair de Matrix, entender o digital de maneira consistente, sair desse mimimi aí que o pessoal está fazendo. O pessoal não está entendendo. Porque não está estudando os autores que tem que estudar. E a gente pegou os canadenses e começou dali. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Bom fim de semana.